Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 16. Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 16. Quem encontrou diz um amém bem forte aí. Está muito fraco. Nem todos encontraram ainda. Êxodo capítulo 16, quem encontrou diz amém. Amém. Agora melhorou. Versículo de número 22, a seguir diz assim: No sexto dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: Isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiser cozinhar em água, cozinhe. E tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: Comam isso hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês os recolherão, mas o 7º dia é o sábado, e nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que veja o pão com que eu sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção do maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Amém? Glória a Deus. Queridos, o texto bíblico que lemos, ele é muito importante, pois ele trata aqui dos primeiros dias da saída da nação israelita lá do Egito. Os irmãos conhecem a história. Deus levantou Moisés para libertar o seu povo do Egito. Moisés foi lá, conversou com o faraó. O faraó, a princípio, resistiu muito, não queria liberar o povo de jeito nenhum, mas por livre e espontânea pressão veio as pragas e ele não resistiu e liberou o povo, mandou o povo embora. A Bíblia diz que o povo saiu peregrinando pelo deserto e ali atravessaram o Mar Vermelho. Vocês conhecem. Deus abriu o Mar Vermelho, Israel passou a pés enxutos. Do outro lado, Miriam levou o povo a cantar, louvar o Senhor,
com pandeiros, com tamborim, e o povo cantou, salmodiou ao Senhor, aquela alegria tremenda. E de repente a Bíblia diz que eles saíram dali, caminho de 3 dias, encontraram uma região chamada, colocaram o nome de Mara, né, que significa águas amargas. Esse é o significado da palavra em hebraico. E a Bíblia diz que então Israel murmurou de novo, mas Deus ali providenciou água, Israel seguiu. E agora Israel para diante de um outro problema, que era alimento. Estavam no deserto. As provisões que saíram do Egito já tinham se acabado. Israel precisava se alimentar. E ali havia mulheres, crianças, alguns estudiosos chegam a colocar um número de quase 2 milhões de pessoas em pleno deserto, sobre a liderança de Moisés. Era muita gente. No meio dessa multidão, menino, né, adolescente, criança, os animais, os bens, os pertences, as cargas, né? E aquilo tudo encaixotado, roupa e tudo no lombo dos animais, nas costas de gente. E aí vai aquele povo conduzindo. Eram escravos e agora estavam em liberdade. E preocupados se ia faltar o necessário, se ia ter o suficiente, como comer, o que vai comer amanhã. E a preocupação toda estava no coração da nação israelita com relação ao futuro. E vocês sabem, eu tenho tratado sobre isso há algumas semanas já, que a ansiedade, a preocupação é justamente com relação às coisas que ainda irão acontecer, com relação ao futuro. Um dia um filho viu uma mãe, a mãe dele tinha 85 anos de idade, e estava preocupadíssima com as despesas, com a economia, com o dinheiro, e ela muito preocupada mesmo. O filho chamou ela e disse: mãe, senta aqui. Ela sentou e disse: quanto é que a senhora ganha por mês e o que a senhora tem guardado? E aí ele foi fazendo as contas, a velhinha foi lembrando de tudo, foi notando tudo que tinha, né, guardado, quanto as economias, todo o dinheiro dela, o que ela recebia por mês. E agora vamos colocar aqui agora as suas despesas. E aí foi colocando despesas, os remédios, a comida, a alimentação, água, energia, colocou tudo. E aí ele fez umas contas lá e disse: mãe, levando em consideração esse padrão de vida que a senhora tem hoje e o que a senhora tem guardado, a senhora não precisa se preocupar pelos próximos 20 anos. Daqui 20 anos dá para a senhora viver tranquilo. O dinheiro que a senhora tem guardado, dá para viver os próximos 20 anos com tranquilidade, sem passar aperto, sem passar dificuldade. O que a senhora tem hoje dá para o sustento, então a senhora pode tirar toda a preocupação. Ela disse: como? Tira a preocupação. Eu não estou explicando para a senhora. Meu filho, depois de 20 anos eu vou fazer o quê? Vou viver como, né? Então, ela estava preocupada com o futuro dela depois de 20 anos ainda. Então, às vezes as pessoas assim estão ansiosas por coisas que estão tão longe. E essa ansiedade, essa preocupação exagerada nos leva à murmuração. Porque vocês sabem que o ser humano nunca tem suficiente. Sempre vai ter falta de alguma coisa. Eu já observei que o nosso padrão de vida sempre ele cresce de acordo com o nosso salário, o nosso sustento. Você hoje tem um dinheiro, consegue dizer: então eu sobrevivo com o salário mínimo. Não dá, não sobra, mas estou sobrevivendo. Passa a ganhar 2. Aí diz: olha, estou sobrevivendo com 2 salários mínimos. Não está sobrando, mas eu estou conseguindo sobreviver com 2. Vai para 3, vai para 4, e cada vez mais não está sobrando, não estou sobrevivendo. Vai criando um padrão de vida e nunca está bom. O cara começa a querer comprar agora uma coisa mais cara, um celular mais caro, um carro mais caro, uma casa mais, né, um móveis melhor, e ele começa a aumentar o padrão de vida. Então, com isso, aumenta-se as despesas e nunca está satisfeito. E às vezes nessa vontade de conquistar, de querer, de possuir, de ter mais, o ser humano acaba fazendo o quê? Murmurando contra Deus, quando a providência não chega.
E aí aqui está a primeira coisa que Israel fez. Eu gostaria que você dobrasse a sua atenção e prestasse atenção aqui na palavra, porque Deus está aqui para falar com você. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 16, versículo de número 2. Mantenha a sua Bíblia aberta. O texto diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão aonde? No deserto. Foi o primeiro resultado, a primeira atitude de Israel quando eles se depararam com uma dificuldade. Eles fizeram o quê? Murmurou contra o Senhor, murmurou contra Moisés. Mas não era a primeira vez. Eles murmuraram quando encontrou as águas amargas. Eles murmuraram quando encontrou o mar vermelho fechado. E talvez essa tenha sido a atitude de muita gente. Diante do problema, a primeira coisa que faz é murmurar. É reclamar. Reclama do carro, reclama da casa, reclama do celular, reclama do marido que tem, reclama da esposa que tem, reclama dos filhos que tem, reclama da rua que mora, reclama do bairro que mora, reclama da cidade que mora, reclama de tudo. Não está feliz com nada. E ainda reclama de Deus e fala que a culpa é do Senhor, e que a culpa é do pai, é da mãe, é da família. E aí começa a arrumar alguém para colocar a culpa, porque é uma pessoa que só sabe murmurar, criticar a incredulidade. E aí começa a amaldiçoar até o que Deus está dando para você. E esta noite eu quero te chamar a atenção para que você não seja contagiado pela murmuração. Quem está ouvindo a palavra, diga amém. Glória a Deus. Murmuração contagia, pastor. Olha o que diz o verso de número 2. Aí diz o quê? Que toda a congregação, todo mundo murmurou. Não foi um só, meia dúzia. Toda a congregação murmurou. Toda a congregação começou a se lamentar, porque murmuração, ela vai contagiando, ela vai tomando conta. Se você é uma pessoa negativa, se você é uma pessoa pessimista, se você é uma pessoa que só vê a tragédia, só vê o problema diante dos seus olhos, você não consegue enxergar uma porta aberta de Deus na sua vida, você começa a contagiar a esposa, vai contagiando o filho, vai contagiando o marido, vai contagiando a família toda, e daqui a pouco vai contagiando a congregação, e não consegue enxergar que Deus que te colocou no deserto está cuidando de você, está cuidando da sua casa, está cuidando da sua família, está cuidando do seu lar. Ele é o Senhor da provisão. Ele é o Deus que cuida dos seus filhos, que cuida da sua igreja. Glória ao nome de Jesus. Só que a murmuração, além dela contagiar, ela também nos faz antecipar o pior. Olha o que faz aí, veja o versículo de número 3. Você que está com a Bíblia aberta, está ouvindo a palavra. Diz assim: nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Ninguém tinha morrido ainda, tinham saído do Egito, tinha conseguido atravessar o Mar Vermelho. Não era o primeiro milagre que eles iam presenciar, mas eles já tinham conseguido ver o Mar Vermelho abrir. Eles já tinham conseguido ver a água amarga se tornar doce. Eles já estavam provando das bênçãos de Deus, mas mesmo assim conseguem enxergar o pior. Tu já conviveu com alguém assim, que só consegue ver o pior? Já? Gente negativa que só vê o pior acontecer? Ah, que eu vou morrer. É que eu não vou conseguir. É que eu não vou vencer. É que eu não suporto. É que eu não aguento. É que eu vou desistir. É que eu sou o pior. Meu irmão, Deus te chamou, te escolheu. Diz para você sair do Egito. E o Deus que chama é o Deus que cuida. Quando chegou lá, ó, para vocês terem ideia, eles preocupados até onde ia ser enterrado. Diante do Mar Vermelho, disse: não tem sepultura aqui para enterrar a gente não. Pense para você ver.
Aquele arruma, não vamos lá, não tem cemitério aqui, não tem sepultura para sermos enterrados, vamos morrer aqui. Aí do outro lado estava todo mundo cantando de novo. Gente que só enxerga a tragédia, não consegue ver a positividade de Deus na sua vida. Há pessoas que ele fica revoltado se o médico não disser que ele está doente. Ele vai lá consultar, chega lá, doutor, eu estou sentindo uma dor, mas não tem nada não. Você está doido, eu estou doente, eu estou perto de morrer. O médico, mas você não tem nada, ó, seus exames aqui, ó, o exame está dizendo que está tudo bom, seu sangue está legal, né? Está tudo. Não, o senhor está, eu estou ruim, eu estou morrendo. Ele quer que o médico diga: você está de câncer, você está, já pode comprar o caixão. Aí ele diz: você está doido, eu com a saúde, aí já muda o contrário, quer ficar positivo. Meu irmão, você precisa deixar de ver o pior na sua frente, no seu caminho, porque Deus te salvou, te chamou, e Ele é o Deus da provisão na sua vida. Quem pode dizer glória ao nome de Jesus? A murmuração, ela tira o impacto de uma vida de celebração. Ela tira o impacto da gratidão da nossa vida. Veja que no capítulo 15, eles haviam presenciado Deus transformar uma água amarga em água doce. Logo na frente, Deus havia colocado eles no oásis. Ali Deus levou eles a um lugar chamado Elim. E a Bíblia diz que lá havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Eles encontraram o quê? Um oásis no deserto. Então havia motivos para adorar, para gratidão, para celebrar. Mas a murmuração tirou a celebração. A murmuração tirou o louvor, a murmuração tirou o culto, a murmuração tirou o glória ao nome do Senhor. Então esta noite não deixe a murmuração roubar o louvor dos seus lábios. Não deixe, aleluia, a murmuração tirar a alegria do seu coração. Não deixe a murmuração tirar o privilégio da graça, do louvor e da glória de Deus na sua vida. Há motivo sim para cantar e para louvar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aí às vezes por causa de um incidente, de uma coisa mínima, perde a comunhão, perde tudo. Ah, que eu podia não ter vindo, era melhor ter ficado em casa. Não, meu irmão, não perca a oportunidade de glorificar a Deus, de prestar um culto ao Senhor. Às vezes a dificuldade vai vir um empecilho, vai ter problema, vai ter luta, vai ter tudo, mas a presença de Deus também vai estar com você. Oh, glória a Deus. Ali em Mara, né, o local onde Deus adoçou as águas, eles andaram um pouquinho, encontrou as fontes, as palmeiras, um oásis no deserto, um lugar de refrigério. Mas em contrapartida já estavam murmurando por causa do alimento, por causa da provisão. A murmuração faz isso, porque são pessoas que reclamam o tempo todo de Deus, duvidam do milagre, duvidam que Deus está cuidando, porque as coisas não estão saindo como Ele pensa, como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no dia que Ele quer. Há pessoas que pensam que Deus parece que é um garçom, né? Igual aquelas pessoas agoniadas que chegam em um lugar, numa pizzaria, em algum lugar, que ela quer que já tenha uma pizza pronta para ela lá. Ela não pode nem sentar e esperar fazer, porque ela não tem paciência, ansiosa, e aí murmura, reclama, porque não consegue crer e celebrar os momentos bons. Quem pode dizer glória ao nome do Senhor? A murmuração, a incredulidade faz a gente hostilizar as pessoas, botar a culpa nos outros. Olha o que eles fizeram, versículo de número 2 ainda. Eles murmuraram contra quem? Moisés e Arão.
Lá diz que Moisés era incompetente, trouxe eles para morrer e não tinha sepultura. Moisés ficou zangado, foi lá e orou. Deus, não precisa me clamar não, porque está me clamando, bate o cajado na água que o mar vai se abrir. Moisés continua. Daqui a pouco encontra água amarga, é que Moisés é o culpado, é que Moisés é o culpado, é que Moisés é o culpado. Aí agora de novo, Moisés é o culpado, Moisés é o culpado. Pense aí, gente. 2 milhões, não estou falando de 50, 200, 300 pessoas não. Estou falando de 2 milhões de pessoas azucrinando no ouvido de Moisés. É que Moisés, é que Moisés. Tem gente que é assim. Pastor dá uma coisa errada, ai que a culpa é do pastor. É que a culpa é de meu pai, é que a culpa é de minha mãe, é que a culpa é do marido, é que a culpa... E aí começa a colocar culpa em todo mundo. Aponta os defeitos, que é a esposa que é o problema, e que os filhos é que é o problema, que os pais que é o problema. Eles querem arrumar um culpado e hostilizam as pessoas. Por causa da incredulidade, da murmuração, da falta de confiança no Deus da provisão. Por causa dos problemas que acontecem na vida, das circunstâncias da vida, alguém tem que ser o culpado, e aí começa a criar um motivo, uma razão para a estagnação, começa a encontrar uma razão para porque estou parado, porque estou no fracasso, porque estou no problema. Ele começa a arrumar um culpado e começa a hostilizar pessoas. Eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, se você quiser sair dessa, só depende de você e Deus, ponto final. É você e Deus. Nada pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida, a não ser você e a sua própria incredulidade. Se você crê, Deus pode fazer um milagre na sua vida e na sua casa. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Tem um filme que eu assisti há muitos anos atrás, se não me engano o nome é O Preço de um Resgate, com aquele ator Mel Gibson, e ele é dono de uma empresa de avião lá, e ele conta uma ilustração no início, que diz que 2 queijos, 2 ratos, caiu dentro de um balde de coalhada. Aí, isso é uma hipérbole, tá bom? Aí um rato olhou para o outro e disse, tão frito, ninguém alcança a borda, vamos morrer. Eu já não vou nem me bater mais. E o outro disse, eu vou ficar aqui se batendo até alguém me ver aqui dentro. E ele foi se batendo, nadando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E a coalhada foi virando, manteiga. Foi criando a substância um pouco mais rígida. E ele conseguiu ir sobrevivendo. O outro desistiu, morreu logo. Tem gente que é assim, diante da circunstância e do problema, ele desiste. Qualquer probleminha ele desiste. Aí o outro tentou, conseguiu, ele lá na frente ele se arrepende. Se eu tivesse persistido, se eu tivesse ficado feito igual você, se eu tivesse resistido igual você. Aí começa a usar uma desculpa. Então está na hora de você parar de ficar colocando a culpa, arrumando uma desculpa. Está na hora de você se virar, meu irmão, se esforçar, porque Deus quer te abençoar. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus. A murmuração, ela é essencialmente uma queixa contra o próprio Deus. Veja o que diz o verso de número 8. As vossas murmurações não são contra nós, é Moisés dizendo para eles, e sim contra o Senhor. Você está colocando a culpa em pessoas, você está colocando a culpa nos seus pais, você está colocando a culpa em circunstâncias, em cidade, em estado. Você está colocando as circunstâncias porque você nasceu pobre, porque você não nasceu com tantos privilégios como outros têm. Tudo isso você está culpando Deus. Você está dizendo que o Senhor não é capaz de te abençoar na terra que você está. Meu irmão, Deus não depende de circunstâncias humanas. Ele pode te abençoar aonde você está. É só você crer no poder sobrenatural de Deus. José foi vendido. Podia ter ficado murmurando. Aí foi para onde? Para a feira. Lá na feira venderam. Chegou na casa de Potifar, ele podia fazer o quê? Meus irmãos me vendeu, já estou ruim mesmo. Deus deixou tudo isso acontecer comigo. Não quero mais saber de Deus. Não, muito pelo contrário. Foi aí que José
se apegou ao Senhor. E lá na casa de Potifar, ele prosperou. O escravo prosperando. Você está ouvindo o que eu estou falando? O escravo estava prosperando. E a Bíblia diz: e José prosperou. E aonde José colocava a mão, Deus abençoava o seu patrão. Quem está entendendo a palavra? Aí a mulher lá, a atribulada: ô Zé, já que você está tomando conta de tudo, toma conta de mim também. Já toma conta da casa, já toma conta dos bens, toma conta dos animais, toma conta de mim. E ele diz: ó, longe de mim, de pecar contra o meu Deus e contra o meu patrão. Era fiel, era escravo, mas era fiel ao Senhor. Está entendendo? Por causa daquela fidelidade, onde é que ele foi parar? No cárcere. Segundo os historiadores, ele tinha uns 17 anos quando chegou no Egito. E aí provavelmente tenha ficado lá no cárcere. Aí talvez aos 20 foi mandado para lá. Aproximadamente 10 anos. Pois só aos 30 que ele saiu da cadeia. Mas lá no cárcere, ele poderia ficar amargurado, pensar em morrer, pensar em virar as costas contra Deus. Ele chegou lá e disse: eu vou me tornar o melhor preso desse lugar. Vou me tornar o melhor preso desse lugar. E ele começou a ter bom comportamento, boa postura, homem de Deus e sério, buscando o Senhor. Aí o carcereiro disse assim: rapaz, você vai ser meu auxiliar, toma aqui a chave da prisão. Toma o quê? A chave da prisão. Você vai ser agora alguém que vai me ajudar a controlar os outros. Porque lá no cárcere José também prosperou. Eu não estou dizendo para você que não é o lugar. É a bênção de Deus que te acompanha. É Deus que está na sua vida. Aleluia! Aí quando ele estava com uns 28 anos de idade, chega lá 2 rapazes, um copeiro e um padeiro. Ele interpreta os sonhos, diz que um ia morrer, o outro ia viver e diz: lembra de mim. O cara levou 2 anos para lembrar dele. Mas lembrou. Ele plantou uma sementinha lá no coração do cara e disse: você vai ficar vivo. E você ainda vai servir a taça do rei. E lá na hora que tu estiver lá, lembra de mim, rapaz. Não esquece de mim não. Vou lembrar de você, vou lembrar de você. Aí quando ele está lá na presença do rei, 2 anos depois, está o rei atribulado. Ninguém conseguia interpretar o sonho. Ninguém sabia o que estava acontecendo, que o rei tinha feito. E o rei dizia: eu quero saber que sonho é esse. Eu sonhei com as vacas tudo magrinha, devorando as vacas gordas. Eu sonhei com as espigas tudo desdentadas, né? Devorando as outras cheinhas, robustas. E eu quero descobrir o que é isso. Isso tem alguma coisa. E aí começou a consultar os sábios e ninguém ousava falar nada. Todo mundo com medo, porque o rei estava querendo uma compreensão exata do que tinha sonhado. Aí daqui a pouco o copeiro disse assim: com licença. Eu disse: pois não. Lembra quando aconteceu aquela coisa, aquele erro lá, que foi confundido, que eu tinha feito um erro aqui também e me mandaram para a cadeia? Lembramos. Pois é, lá aonde eu fiquei preso tem um rapaz, um Zé, e o cidadão tem uma interpretação dos sonhos, tem visão de Deus, tem um comportamento excelente. Pensa numa pessoa maravilhosa. E ele disse que eu ia sair de lá e ia servir o Senhor, e aconteceu. Ele disse que o padeiro ia morrer, e o padeiro morreu. E aí ele disse: então manda chamar esse rapaz. Foi lá e o Zé estava no mesmo lugar. 10 anos, né? Se passou da vida dele lá dentro, fiel, temente a Deus. Então a sua murmuração, você está achando que é contra o lugar, contra as pessoas? Não, é contra o próprio Deus. Você acha que Deus não está trabalhando, mas Deus está trabalhando, pois Ele é o Senhor da provisão. O nome de Jeová é o Deus proverá. Ele é o Senhor que provê, Ele é o Senhor que cuida, Ele é o Senhor que faz, Ele é o Senhor que está na sua vida. E se você crê essa noite, você pode adorar ao nome do Senhor, pois Ele é o Jeová Jireh, aleluia, da sua vida. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Qual é o remédio para ser igual Zé?
Qual é o remédio para ser curado desse trem ruim, dessa murmuração, dessa incredulidade? Qual é o remédio que a gente pode fazer? Que a gente pode tomar, pastor? Onde é que compra? Qual a farmácia? Na Bíblia Sagrada. Leia comigo para você ver. Versículo de número 9. Olha como é que Moisés cuidou do povo. Chegai-vos à presença de quem? Do Senhor ou de Deus. Chegai-vos à presença de Deus. Qual é o remédio que eu tenho que tomar para ser curado dessa murmuração? Aproximar-se de Deus. O senhor está dizendo que eu estou desviado? Não. Mas não está muito juntinho de Deus, não. Está orando pouco, está lendo a Bíblia pouco. Está lendo, como é que... horóscopo, né? Os signos. Oh, meu Deus, eu sou de Áries. Meu Deus, é de Câncer. O dia hoje não está bom, não vou nem sair de casa. Está precisando se aproximar de Deus. Você agora é de Jesus. Você pode ter nascido em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, dezembro, não importa. Você agora é de Jesus. Você nasceu de novo. Você é nova criatura. Você não depende de posição de estrela e de astros para o seu dia ser bom ou ser ruim. Você depende da bênção de Jesus. Chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus. Chegai-vos aqui até a presença do Senhor. Vocês vão ser curados desse mal. É isso que Moisés está dizendo. Venha cá, para a presença de Deus. Só o Senhor, só a presença dEle, só a graça dEle na minha vida e na sua vida vai tirar toda dúvida, toda incredulidade, toda murmuração. Ele vai arrancar fora e vai te colocar de pé, confiando que Ele está no controle de todas as coisas. Será que você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Chegai-vos à presença do Senhor, pois é diante de Deus que nos tornamos, que nós tratamos a situação do coração. É diante dEle que as coisas se resolvem. É no pé do altar, é na presença de Deus. Zé nunca deixou Deus de lado. Os irmãos botou ele na cova, Deus estava com ele. Era escravo na feira e diz o texto que o Potifar olhou para ele e se agradou dele. Eu acho que teve escravo que ficou lá, mas José foi comprado. Meu Deus, que vantagem Deus usou aquele homem. Compra esse rapaz. E o texto diz assim: e José achou graça aos olhos de Potifar. Lá na cadeia, o chefe dos carcereiros, o carcereiro-chefe, achou graça do Zé e disse assim: você vai ser meu auxiliar. Aí lá diante do rei, quando ele interpreta os sonhos, o rei pergunta: tem alguém aqui entre nós que tem um espírito excelente, igual desse rapaz, para eu colocar para ser governador do Egito? Aí disse: não tem não, porque a presença de Deus conserta tudo, a presença de Deus resolve tudo, é a presença dEle na sua vida. Quando Deus está na sua vida, o seu negócio vai dar certo, a sua vida vai dar certo, a sua família vai dar certo, o seu casamento vai dar certo, a murmuração vai cair por terra, e a graça de Deus vai repousar sobre a sua casa. Será que você pode adorar ao nome de Jesus? Aleluia! Oh glória! Quando a gente se aproxima de Deus, o que é que acontece? Deus revela a sua provisão, o seu plano, o seu projeto. Como Ele vai solucionar os nossos problemas? Deus faz o quê? Deus revela. Aí Deus diz assim: Moisés, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu vou mandar um maná. É da cor do coentro, da semente do coentro.
e o sabor é semelhante a pão de mel. E eu vou mandar todas as manhãs, na hora que vocês acordar, 5 da manhã, vai estar lá o pão, no arraial de vocês. Ô Senhor, mas lá não tem padaria. Não, eu vou mandar. Não tem Carrefour, não tem padaria, não tem, mas eu vou mandar. O Senhor vai mandar para todo mundo, não precisa correr, fazer aglomeração, não. Chega lá e cada um pega 2 litros por pessoa e leva para casa. Eu vou mandar a providência, eu vou revelar como eu vou fazer. Quem está entendendo a palavra? Deus está dizendo que vai fazer o quê? Revelar. E aí Deus mostrou como é que ia fazer. Agora, não pega 4 litros, pega 2 litros. Só 2 litros. Era uma provisão o suficiente. Colhei cada um segundo o que pode comer. Não pegue nem mais, nem pega menos, porque Deus vai dar o suficiente. É o pão nosso de cada dia. Era a confiança no Deus provedor. Aí o Senhor disse: se pegar mais, não vai sobrar para o outro dia. Não vai ficar, não vai resolver o problema. Aí tinha gente que era desobediente, porque a pessoa que não confia no Senhor, ele acha que é o braço dele que resolve. Aí diz: menino, pega para amanhã também, pega. Bota no bolso. Ligeiro. Ligeiro para Moisés não ver. Arão está olhando, pega. Esconde. No outro dia amanhecia tudo podre. Não tinha geladeira. Não podia botar no gelo, onde quisesse, não amanhecia podre. Só ficava o do dia. Aí quando era sexta-feira, Jeová disse: hoje vocês podem pegar 2 quilos a mais, 2 litros a mais. Pegue 4 litros hoje. Sexta-feira, pegava 2 litros a mais. Aí sábado, amanhecia tudo bonzinho. Aí foi alguém reclamar: oxe, Moisés, tem gente que está pegando aqui sexta-feira 4 litros e está dando certo. Por quê? Porque hoje é o dia que Deus permitiu que pode ficar para amanhã. Porque era provisão de Deus. Deus estava no controle da situação. Quem está entendendo? Você está entendendo a palavra de Deus? Se você se aproximar de Deus, Ele revela os seus planos, o seu sustento. E se você se aproximar de Deus, Ele vai te sustentar cada dia. Aquele dia era o dia da obra de Deus, era o dia de se dedicar ao Senhor. E naquele dia que ele se dedicava ao Senhor, Deus dava o sustento dobrado, sustento a mais. Porque Deus é aquele que cuida, é aquele que capacita, é aquele que recupera, é aquele que regenera, é aquele que dá, é aquele que faz, é aquele que opera. Se você crê, toma posse em nome de Jesus. Aleluia! E Deus dando provisão. Receba em nome de Jesus. Recebe. Bom. Verso de número 18. Não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um o quanto podia comer. Estava tudo certinho. No final do dia, o arraial não estava com mau cheiro, porque todo mundo colheu, dormiu. No outro dia de manhã, quando os meninos olhavam, estava lá. Ei, papai, já está lá todo o alimento, o pão de mel já chegou o alimento, já chegou o que Deus mandou. Por quê? Porque Deus estava no controle da situação. Quem pode dizer glória? Aleluia. A ambição tola, a ambição exagerada, a ganância fazia apodrecer. Não tem gente que é ganancioso, o povo chama de zóio grande, zóio maior que a barriga. Achava que podia pegar demais, e Deus dizendo: não, só pega o suficiente, só o do dia está bom. Mas eles iam lá e pegavam o maná para a manhã seguinte. Porém deu bichos, cheirava mal, e Moisés se indignou contra aquele povo, ficou contrariado. Que gente do coração incrédulo é vocês mesmo. Eu não avisei que Deus vai dar amanhã? Amanhã vai ter.
Aí no outro dia tinha. Aí gerou um tempo de estabilidade, de confiança. Porque Deus quer que você confie nele. É o pão nosso de cada dia. O amanhã está na mão de Deus. O amanhã está nas mãos do Senhor. A Ele pertence. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que vai realizar. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Será que você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Quando houver necessidade, Deus vai dar em dose dupla. Quando houver necessidade, haverá abundância. Quando houver necessidade, Deus irá prover. E eu termino essa mensagem essa noite dizendo que Deus dará de forma permanente. O maná durou quantos anos? 40. 40 anos de deserto e o maná estava lá. Aí a Bíblia diz que no dia que Israel entrou na terra da promessa, terra que mana leite e mel, o maná cessou. O maná durou durante todo o tempo da necessidade. Deus estava ali cuidando. Aí agora entrou na terra, Deus disse, não precisa mais, agora vocês vão plantar, vão colher, a provisão acabou por aqui. A provisão agora mudou de forma diferente. Vou abençoar a roça de vocês, vou abençoar a lavoura, vou abençoar a produção e vocês vão prosperar. Porque a provisão de Deus durou o quanto foi necessário, permanentemente. Deus vai cuidar de você com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, com 30, com 40. Porque Ele é o Senhor que cuida, Ele é o Senhor que sustenta, Ele é o Senhor que abre porta, Ele é o Senhor que provê. Aleluia, não fique ansioso, não fique com medo, não fique preocupado, creia que Deus está no controle. E em último lugar, para a gente fechar, Deus disse assim, pega 2 quilos e coloca dentro da arca. Como é que é? Pega aí a concha, enche 2 litros, coloca dentro da arca, uma amostra do maná. Eu vou conservar. O máximo que durava na casa deles era 2 dias, na arca ficou por muitos anos, muitos e muitos anos, uma amostra do maná. Guarde aí. Para que essa amostra? Para os filhos de vocês verem. Para os filhos de vocês olharem. E saber que lá no deserto, no momento de escassez e de dificuldade, eu cuidei do pai de vocês. Eu cuidei da mãe de vocês. Eu cuidei da família de vocês, dos antepassados. Cuidou de vovô, cuidou de vovó, cuidou da família. Sua família subsistiu e está até aqui. Sua família está aqui porque Deus tem cuidado da história da sua casa. Você nem sabe disso, mas Deus já deu livramento para seu avô e para sua avó. Você nem sabe disso, mas Deus deu livramento para o seu bisavô, para o seu trisavô. Deus já deu livramento para a sua família e você nem sabe. Talvez lá atrás e você não sabe. Você é promessa que Deus fez ao seu avô e à sua avó. Vou abençoar a sua descendência, vou abençoar a sua casa. Aleluia. Toda vez que você olhar para a providência de Deus, você vai ter motivos para dar glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Para que serve a amostra do maná? Para você ter motivo de dar glória, memorial. Eu postei uma foto lá no meu Instagram essa semana passada, eu com a década dos anos 90. Um bocado de gente entrou lá e ficou dizendo, pastor, Deus te abençoou, Deus mudou sua vida. Eu era magrinho, parecendo esse pedestal aí, só as orelhas, estava lá. Não podia nem se desequilibrar muito por causa do tamanho da cabeça.
Aí Deus abençoou, gordinho hoje, ó, glória a Deus, aleluia. Aí eu olho para essas fotos. Foto é o quê? Uma memória. Sim ou não? Foto é uma memória. Quando eu olho para a fotografia, eu lembro ali onde eu morava, as roupas que eu vestia, o bairro, a casa, a memória é ativada. Era para isso que era. Eles não tinham foto, eles não tinham câmera para filmar. Então eles guardavam o quê? Construíam altares, guardavam peças, como guardou o cajado de Arão que floresceu, guardou as tábuas da lei, porque aquilo era o quê? Memórias, dispositivos para fazer lembrar dos favores de Deus no passado. Quando você pensar em murmurar, lembra das recordações de Deus. Olhe para o maná, aleluia. Quando você pensar em duvidar, olhe para as recordações, aleluia. Lembra que os dias já foram piores, mas a providência de Deus te trouxe até aqui. Oh, glória a Deus. Se Deus te sustentou e te trouxe até aqui hoje, Ele continua sendo Deus e vai te levar até o amanhã, até o ano que vem. Não duvide, não lamente, não murmure, creia na providência do Todo-Poderoso. Fica de pé, deixa eu orar pela sua vida, deixa eu orar pela sua casa nessa noite. Oh, Espírito de Deus, se você puder adorar, adore. Oh, se você puder adorar o Senhor, adore. Aleluia. Deus disse assim: olha, recolha um jarro de maná, guarde para as futuras gerações, para que eles vejam o pão que eu dei a vocês no deserto, para que eles enxerguem. Aleluia. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o nosso maná, irmãos. E toda vez que nós olhamos para Jesus, nós nos recordamos da provisão. 2000 anos atrás, Deus, aleluia, se fez carne e habitou entre nós. Foi a provisão de Deus para nos tirar do pecado. Foi a provisão de Deus para perdoar as nossas ofensas. E hoje nós estamos aqui. E toda vez que eu olho para Jesus, toda vez que eu olho para Jesus, eu estou olhando para o maná de Deus, a provisão de Deus. Aí eu me recordo que Ele cuidou de mim. Aí Ele vai dizer lá para a carta de Pedro, Pedro vai dizer para nós, Ele não poupou anjos, Ele não poupou nada, Ele não poupou o seu próprio filho, mas mandou por amor de nós. Ele faz tudo, Ele faz tudo. Ele abre o mar, Ele faz qualquer coisa. Se Ele não poupou o filho, que era o maior sacrifício, Ele pode qualquer coisa a seu favor. Aleluia. Ele pode qualquer coisa ao favor da tua casa. Oh, se você crê, tome agora nessa noite em nome de Jesus a posse do milagre. Tome posse da provisão, tome posse da provisão, tome posse da provisão de Deus. Eu posso até estar ferido, Adore, mas adore. nunca derrotado. Eu posso até chorar, Oh, glória. eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha.
Oh, glória, o seu Deus não falha, o seu Deus não falha. Se você puder adorar, adora. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Canta. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Quem pode cantar, canta. Mesmo cego me faz enxergar. Oh, glória. Mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá. Deus proverá. Oh, Espírito de Deus, visita a tua igreja agora nessa noite com provisão. Acalma este coração, esta vida, esta mente que está tão angustiada, Senhor. Visita aí este lar, visita esta família, visita este casamento agora. Oh, meu Deus, envia da tua provisão. Aproxime-se do Senhor esta noite e Ele vai revelar os seus planos, o seu cuidado sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Quem crer diz glória a Deus. De pé, eu já ministro.